Olá a todos. Vamos começar agora a aula sobre distribuição eletrônica. Bom, então, como é feita a distribuição eletrônica? Então, para fazer a distribuição eletrônica, a gente vai usar o princípio de Aufbau, que é o princípio da construção. Para isso, a gente também precisa conhecer o princípio de exclusão de Pauli e a regra de Hund. A gente também precisa saber como representar o spin do elétron para fazer distribuição eletrônica. Outra coisa que a gente necessita conhecer é a ordem, a capacidade e os tipos de orbitais atômicos que existem. Então, a gente tem 4 tipos de orbitais atômicos e aqui a gente tem a capacidade de cada um deles, né? São 2, 6, 10 e 14 elétrons, respectivamente, para os orbitais S, P, D e F. A gente também precisa saber representar os diagramas de níveis de energia e a gente também pode utilizar o diagrama de Linus-Pauling para prever a ordem dos orbitais. Conhecimentos que você deve dominar. Então, você deve saber escrever a configuração do átomo de um elemento no seu estado fundamental. Aí a gente tem a caixa de ferramentas 1.1 e o exemplo 1.9 para ajudar a fazer isso. Então, quais são os tipos de orbitais que a gente tem, né? Aqui vocês vão ver a representação de orbitais atômicos. Então, os orbitais atômicos podem ser do tipo S, que são orbitais esféricos. Então, a gente tem o orbital 1s aqui, 2s e 3s. Aqui é uma outra representação do orbital S. Depois nós temos os orbitais P, né, que são duplo halteres. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o orbital PZ, PX e PY. Aqui a gente tem as representações dos orbitais D, que são 5 orbitais, e dos orbitais F, que são 7 orbitais. Os orbitais P são de 3 tipos, e os orbitais S só tem um tipo de orbital. Então, o princípio de Aufbau é o procedimento que a gente usa para predizer a configuração eletrônica no estado fundamental de um elemento utilizando o seu número atômico. Então, a gente vai pegar o número atômico do elemento. Então, a gente vai olhar uma tabela periódica, por exemplo. Essa tabela aqui, ela está compartilhada com vocês lá no Moodle. Então, a gente tem aqui o número atômico. Eu vou dar um zoom para ver melhor. Então, a gente tem aqui em cima o número atômico. O número 1, o hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2, o lítio número atômico 3, o berílio número atômico 4 e assim sucessivamente. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9 e neônio 10. Então, num átomo eletricamente neutro, você vai ter 10 prótons e 10 elétrons, no caso do neônio, né? No caso, por exemplo, do carbono, você vai ter número atômico 6, isso significa que tem 6 prótons e 6 elétrons. A gente vai distribuir esses elétrons nos orbitais. Então, vocês vão olhando aqui na tabela a distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o hidrogênio é 1s1, o hélio 1s2 e assim sucessivamente. Então, vocês podem usar, isso aqui não precisa ser decorado, vocês podem usar a tabela, consultar a tabela periódica quando isso for necessário. Então, vamos voltar aos slides. Então, aqui, vamos dizer que a gente tenha, por exemplo, que distribuir os elétrons do carbono ou do hidrogênio, seja qual for o elemento químico, né? Então, qual é a ordem dos orbitais? A ordem que a gente vai ver é essa daqui, ó. Primeiro, a gente vai preencher os orbitais os orbitais S, 1s, depois 2s, depois os orbitais 2p, que são 3, os orbitais 3s, 3p, 4s, 3d. Então, essa é a sequência prevista pelo diagrama de Linus-Pauling. Isso aqui à esquerda é um diagrama de níveis de energia. Então, vai da menor para maior energia. E aqui a gente tem o diagrama de Linus-Pauling. Então, a sequência é 1s, depois 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s e assim sucessivamente.
Só que tem um porém aqui. Por exemplo, os elementos que têm número atômico acima de 20, eles vão ter algumas alterações na distribuição eletrônica, porque esses níveis 4s e 3d, eles são muito próximos e às vezes eles se alternam. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar para a tabela para vocês verem. Por exemplo, se você usar o diagrama de Linus-Pauling, você vai ver que primeiro a gente teria os orbitais 4s e depois os orbitais d, né? Mas na hora de preencher, a gente observa que o 3d fica com um elétron só e o 4s completo. Então, como o 4s está completo, o outro elétron vai para o 3d. Tá vendo que aqui está completo também o 4s? Agora aqui a gente tem uma exceção. Então, isso vai acontecer quando o D tiver com 5 elétrons, porque isso dá uma menor energia para esses orbitais. Então, o elétron que viria para o 4s vem para o D. E isso acontece também com o cobre, ó, quando eu tenho 3d10. Então, esses orbitais ficam com uma menor energia e vai ficar um elétron só desemparelhado no orbital s. Mas vamos começar do princípio, né? Vamos para os elementos mais simples primeiro. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Ó, a gente vai adicionar os elétrons um após o outro aos orbitais na ordem da figura 1.44. Porém, não coloque mais de 2 elétrons em nenhum orbital. Princípio de exclusão de Pauling. Então, primeiro a gente põe aqui por exemplo, se for um elétron, né? 1s1, depois vem 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 e assim sucessivamente. Se você tiver mais de um orbital em uma subcamada disponível, você vai adicionar elétrons com spins paralelos aos diferentes orbitais daquela subcamada até completá-la, antes de emparelhar 2 elétrons em um dos orbitais. Essa é a regra de Hund. Então, vamos lá. O número atômico do hidrogênio é 1. Então, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s1. Aqui fica a representação do diagrama de energia. O correto, pessoal, nessa setinha aqui, que representa o spin do elétron, né, a gente tem, isso aqui é um elétron, né, com o spin voltado para cima. Ou spin mais meio, esse é o valor. E o primeiro elétron a gente coloca com o spin para cima. Só que isso aqui geralmente é representado só a metade dessa seta, e não a seta dupla. Né, mas a figura que eu tenho está com esse erro. Né, então a gente representaria meia seta aqui. Outra coisa importante é a gente ver a camada de valência do átomo. Então, esse aqui só tem um elétron, né? Então, a camada de valência dele, que é a última preenchida, vai ser um S1. Deixa eu pegar a ponteira aqui, fica mais fácil. Então, um S1, eu tenho um elétron na camada de valência. O hélio tem número atômico 2, então eu vou distribuir 2 elétrons. Então, um S2. Aí eu coloco um com spin para cima, outro com spin para baixo no diagrama de energia. E na camada de valência do hélio, eu tenho 2 elétrons. O hélio ele tem a camada completa, fechada, né? Que é a camada 1, a camada 1 só tem esse orbital, então ela está fechada, completa, com 2 elétrons. Aqui a gente tem a representação do spin do elétron, é um modelo, é como se fosse uma analogia, na verdade, né? Você associa o spin do elétron ao átomo estar rotacionando no sentido horário, né, nesse caso aqui, ou no sentido anti-horário. Então, quando eu tenho um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, eu tenho uma estabilização da energia, ela é mais baixa. Então, geralmente, os elétrons ficam dispostos dessa maneira e não com spins paralelos. Aí o lítio tem número atômico 3. Então, como é que fica a distribuição eletrônica? 1s2, 2s1. Eu também posso fazer a representação usando o caroço, né, que é o hélio. O hélio não tem distribuição eletrônica 1s2? 1s2? Então, eu represento só o caroço aqui, ó. E continuo, 1s2, 2s1. Então, eu tenho 2 elétrons, 3 elétrons.
O berílio tem número atômico 4, então a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, ou hélio, 2s2. Na camada de valência do hélio, a gente tem 2 elétrons. No caso do lítio, a gente só tem 1 elétron. Então, como é que fica aqui o diagrama de energia? São 4 elétrons, então eu coloco 1, 2, 3 e 4 elétrons. O boro ele tem número atômico 5, então a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p1, ou hélio, 2s2, 2p1. A camada de valência é a última camada preenchida, que é a camada 2 nesse caso, e aqui a gente tem uma soma de 3 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem então a distribuição de 1, 2 elétrons, 3, 4 e 5 elétrons. O carbono tem número atômico 6, então a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2, ou hélio, 2s2, 2p2. Aí a gente tem uma camada de valência aqui com 4 elétrons. Então a gente vai distribuir 1, 2, 3, 4, e aqui, como todos esses orbitais p têm a mesma energia, a gente coloca 5, 6, né? E se tivesse mais elétrons, continuaria nessa sequência, 7 e assim vai. Vamos ver aqui o próximo. Então, o nitrogênio tem número atômico 7, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p3, ou hélio, 2s2, 2p3. Aqui na camada de valência, a gente tem 5 elétrons. Então, a distribuição eletrônica fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observem que a gente vai ficar aqui com 3 elétrons emparelhados nos orbitais p. Aí depois vem o oxigênio, com o número atômico 8. A distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p4, ou hélio, 2s2, 2p4. Aqui na camada de valência a gente vai ter 6 elétrons. Então, fica a distribuição eletrônica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente tem aqui o par emparelhado, com 8 elétrons. Depois vem o flúor, com o número atômico 9. Então fica 1s2, 2s2, 2p5, ou hélio, 2s2, 2p5. Na camada de valência, a gente vai ter aqui 7 elétrons. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente volta. 8, invertendo o spin. 9. Aí agora o neônio, ele tem número atômico 10. Então a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, ou hélio, 2s2, 2p6. E aqui a camada de valência fica com 8 elétrons, ó, não cabem mais elétrons. Então ela é chamada de camada fechada ou camada completa. Então vamos distribuir os 10 elétrons no diagrama de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí volta. 8, 9 e 10. Aqui a gente tem as regrinhas, né, de como é que a gente prediz a configuração eletrônica dos átomos no estado fundamental, e aí depois vocês leiam com calma. Mas é basicamente o que a gente está fazendo. Então vamos começar pelo primeiro exemplo, exemplo 1.9. Prediga a configuração do estado fundamental de A, um átomo de vanádio, e B, um átomo de chumbo. Então o que é que você vai fazer? Você vai lá na tabela periódica, né? No caso, o primeiro elemento é o vanádio. Então, você vai lá na tabela periódica e aqui está o vanádio. Ó. O vanádio tem número atômico 23. Né? Você vai lá e copia a configuração. Ó. Argônio, 3D3, 4S2. Né? O vanádio está no quarto período, né? E está na família 5 ou 5B. Então, aqui fica a distribuição eletrônica. Argônio, 3D3, 4S2. Essa é a resposta. No B, a gente tem que dar a configuração eletrônica do chumbo. Então, vamos olhar o chumbo. Então, o chumbo tem número atômico 82, né? Ele está aqui no sexto período.
e na família 14 ou 4A. Então, a distribuição eletrônica é xenônio, 4F14, 5D10, 6S2, 6P2. Então, confere aqui. Xenônio, 4F14, 5D10, 6S2, 6P2. Então, essa é a resposta. Eu vou pegar mais dois exemplos aqui, só que a gente vai fazer também os diagramas de energia. Eu vou fazer na mão com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai escrever a configuração de um átomo de bismuto no estado fundamental. A resposta já está aqui, mas eu vou fazer com vocês. Ó. O bismuto, vamos lá, ele tem número atômico 83. Então, vamos escrever aqui. Bismuto. Então, bismuto tem número atômico 83. Como é que vai ficar a distribuição eletrônica? Xenônio, 4F14, 5D10, 6S2, 6P3. Então, na camada de valência, a gente observa que tem 5 elétrons. Vamos fazer o diagrama de energia. Então, a gente vai colocar os orbitais dos de menor energia para os de maior energia. Vai ficar xenônio, 4F, 5D, 6S e 6P. A gente tem 7 orbitais F. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 orbitais D. 1, 2, 3, 4, 5. 1 orbital S e 3 orbitais P. Então, a gente vai colocar aqui os 14 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Os 10 elétrons dos orbitais D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 2 elétrons do orbital 6s e os 3 elétrons dos orbitais p. Então, aqui está a resposta deste teste. Vamos fazer o próximo. Então, aqui ele quer que a gente escreva a configuração do átomo de arsênio. Então, arsênio tem por símbolo AS. O número atômico é 33. Então, se você for lá na tabela periódica, você vai encontrar a distribuição argônio, 3D10, 4S2, 4P3. Então, na camada de valência, a gente tem também 5 elétrons. Então, se vocês observarem, o arsênio e o bismuto, eles têm a mesma camada de valência. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela, só para vocês verem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o arsênio, 33, tá vendo? E o bismuto, ó. Tá vendo que eles têm a mesma camada de valência, S2P3, S2P3, tá aqui na família 15 ou 5A.
Isso vai ser importante para a ligação química. Depois a gente vai ver isso nas próximas aulas. Opa, aqui. Vamos continuar. Vou fazer a representação do diagrama de energia. Então, a gente começa aqui com o argônio. 3D, 4S e 4P. Então, nós temos 5 orbitais D, 1 orbital S e 3 orbitais P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente tem 2 elétrons e aqui a gente tem 3. 1, 2, 3. Pronto, né? Essa é a representação do diagrama de energia do arsênio. Para finalizar, né, a gente tem aqui uma indicação de leitura, que é do capítulo 1, Átomos, o Mundo Quântico, do livro do Atkins e Jones. E aqui mais 2 questões para vocês responderem. Bom, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.